A psicologia impiedosa. O teste silencioso das mulheres que a maioria dos homens falham. Maquiavel. A maioria dos homens vive em um estado de cegueira estratégica, acreditando que a harmonia em um relacionamento nasce da bondade e da concessão. Eles não percebem que, enquanto buscam ser amados, estão sendo silenciosamente avaliados por um tribunal instintivo que não perdoa a fraqueza. A verdade crua é que você está sendo testado agora mesmo. E cada vez que você sorri para evitar um conflito ou se justifica para acalmar um drama, você está assinando sua sentença de irrelevância. O que você vai aprender hoje é como identificar e esmagar esses testes silenciosos que destroem sua autoridade e matam o desejo dela. Nós vamos mergulhar na arquitetura da dominância para que você entenda que o comportamento feminino não é um enigma, mas um mapa de inteligência militar. Vou te mostrar como transformar as armadilhas psicológicas em degraus para sua soberania, usando a lógica implacável de Maquiavel para governar a narrativa das suas relações. Chega de ser o homem previsível que cai em todas as emboscadas. É hora de construir um império onde o seu respeito é a lei fundamental. Se você quer parar de ser um joguete nas mãos de dinâmicas que você não entende, se inscreva no canal para blindar sua mente com a estratégia dos grandes soberanos. O mundo não tem espaço para a inocência, e o que vou te revelar agora é a única diferença entre o homem que é dominado e o homem que comanda. Prepare-se, pois o fim da sua inocência começa no momento em que você compreende que cada provocação é, na verdade, um chamado para a sua liderança. O chamado às armas. O fim da inocência masculina. O teste feminino não é um capricho ou uma demonstração de maldade. É uma inspeção de fronteira necessária para a sobrevivência dela. Maquiavel, em Maquiavel, o Príncipe, capítulo 17, levanta a questão de se é melhor ser amado ou temido, concluindo que o temor é um vínculo muito mais sólido. O homem moderno inverteu essa lógica, tentando comprar afeto através da complacência, sem perceber que a mulher testa justamente para encontrar os limites da sua força. Se o seu reino não possui muralhas, se você é vulnerável a qualquer instabilidade emocional dela, você comunica que não é capaz de proteger nem a si mesmo, quanto mais a ela. A inocência masculina morre quando você entende que ela precisa que você vença o teste. Ela está procurando desesperadamente, por um ponto de resistência, alguém que não se dobre diante do seu caos. Quando você se justifica ou tenta explicar seu valor, você já perdeu a guerra. Maquiavel, em Maquiavel. Discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Livro 1, capítulo 38, discute como a fraqueza convida à agressão. Ao reagir com necessidade de aprovação, você convida mais testes, mais desrespeito e a morte inevitável da atração. O verdadeiro soberano encara o teste como uma oportunidade de reafirmar sua soberania. Você deve olhar para a provocação não com irritação, mas com a calma de um rei que observa um súbito motim em uma província distante. A sua autoridade não depende do consentimento dela para existir. Ela é um fato estabelecido pela sua postura. O fim da sua inocência é o começo do seu poder, pois agora você sabe que o teste é o convite dela para que você assuma o trono e governe com a frieza estratégica que a realidade exige. A triagem do caos, a biologia do teste de resistência. O teste silencioso funciona como uma triagem biológica de alto impacto. No estado de natureza descrito por Maquiavel, em Maquiavel, o Príncipe, capítulo 18, o soberano deve saber agir como o leão e como a raposa. As mulheres utilizam o teste de resistência para verificar se você possui as qualidades do leão sob pressão ou se é apenas uma raposa que foge ao menor sinal de conflito. Elas criam o caos propositalmente, seja através de um atraso injustificado, um comentário ácido ou um distanciamento repentino, para observar como o seu sistema nervoso reage. Se você entrar em pânico ou se tornar agressivo demais, você comunica instabilidade. Se você permanecer imperturbável, você comunica dominância. A biologia por trás dessa dinâmica é impiedosa. Uma mulher
não pode se sentir segura ao lado de um homem que ela consegue desestabilizar emocionalmente com palavras ou silêncios. Maquiavel em Maquiavel, discursos sobre a primeira década de Tito Livio, livro 1, capítulo 6, analisa como a estabilidade interna é o que permite a um estado resistir aos ataques externos. O seu estado emocional é o seu estado. Se ela percebe que tem o poder de mudar o seu humor, ela assume o controle da hierarquia. O teste é, portanto, funcional. É uma busca por um porto seguro em um mundo de incertezas. O soberano entende que o ataque dela não é um insulto pessoal, mas uma verificação técnica de segurança do seu caráter. Falhar nessa triagem significa perder o direito ao trono do desejo dela. Quando um homem se abala por um teste de resistência, ele sinaliza que não possui recursos internos para lidar com crises reais. O soberano, por outro lado, acolhe o caos com uma indiferença majestosa. Ele entende que a tempestade emocional dela é apenas um fenômeno passageiro, que não pode mover a montanha da sua identidade. Ao não se abalar, você prova que é o ponto fixo no universo dela. E é essa solidez, e não a sua gentileza, que sustenta o respeito a longo prazo. A maestria reside em reconhecer o teste no momento exato em que ele ocorre. Em vez de se perguntar o que você fez de errado, você deve analisar como ela está tentando te desequilibrar. Maquiavel ensina que o conhecimento das dificuldades é a metade da vitória. Ao identificar a triagem do caos, você se desvincula da emoção e assume o papel de observador soberano. Você não luta contra o caos, você simplesmente permite que ele se dissipe contra a sua armadura de gelo, mantendo a ordem do seu império pessoal intacta. O embargo da validação, cortando os suprimentos do ego. A arma mais comum no arsenal de um teste feminino é a retirada súbita da atenção ou a desvalorização sutil de suas conquistas. Maquiavel, em Maquiavel, o Príncipe, capítulo 16, explica que é mais sábio ter a fama de miserável, que gera uma infâmia sem ódio, do que por desejo de ser liberal incorrer na fama de rapace. No campo da atração, ser liberal com a sua validação é um erro fatal. O embargo da validação consiste em interromper imediatamente qualquer fornecimento de aprovação, carinho ou atenção, no momento em que ela tenta testar a sua autoridade. Você corta os suprimentos do ego dela para que ela sinta o custo real do desrespeito. A maioria dos homens tenta recuperar o interesse dela oferecendo mais mensagens, mais elogios, mais presença. Isso é como um governante que paga tributos a um invasor para que ele vá embora. O invasor apenas retornará com mais força. Maquiavel em Maquiavel, discursos sobre a primeira década de Tito Livio, livro 2, capítulo 14, adverte que muitas vezes se acredita que a humildade vence a soberba, mas a experiência prova o contrário. Quando ela testa a sua paciência, a sua resposta deve ser o vácuo. Ao retirar a sua validação, você cria uma crise de suprimentos na mente dela, forçando-a a recuar para avaliar por que a fonte do seu valor secou tão rapidamente. Este embargo comunica que o seu apreço é um recurso escasso e condicional. Se ela não se comporta de acordo com a dignidade do seu reino, ela perde o acesso aos benefícios da sua companhia. Maquiavel ensina que o príncipe deve ser amado e temido, mas se tiver que escolher, o temor à sua ausência deve ser a base. Quando você instaura o embargo da validação, você não briga, não reclama e não pede explicações. Você simplesmente se torna frio e inacessível. O silêncio da sua aprovação é mais ruidoso do que qualquer grito de raiva, pois sinaliza que você é o dono do seu próprio destino emocional. A eficácia do embargo reside na sua disciplina. No momento em que ela tenta retomar o controle através de uma provocação, ela deve encontrar uma parede de indiferença. Maquiavel em Maquiavel, A Arte da Guerra, livro 5, detalha como a interrupção de linhas de suprimento pode destruir um exército sem que se dispare uma flecha. Ao cortar a validação, você desarma a manipulação dela. Ela logo perceberá que a única forma de recuperar o calor da sua atenção é abandonando o jogo e retornando à postura de respeito que o seu trono exige.
A diplomacia do olhar de ferro, a resposta sem palavras. A autoridade não precisa de barulho para ser sentida. Na verdade, o excesso de explicações é a confissão de uma mente subordinada. Maquiavel, em Maquiavel, o Príncipe, capítulo 18, afirma que todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. A diplomacia do olhar de ferro é a técnica de projetar sua soberania através do contato visual inabalável e da calma absoluta, eliminando a necessidade de qualquer réplica verbal. Quando uma mulher lança um teste, seja um comentário desrespeitoso ou um jogo psicológico, o olhar de ferro funciona como uma barreira que impede que a toxicidade dela contamine o seu estado de espírito. O olhar de ferro não é uma expressão de raiva, pois a raiva comunica que ela conseguiu te ferir. É um olhar de inspeção, como o de um soberano que observa uma anomalia em seu território. Maquiavel, em Maquiavel, Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio, livro 1, capítulo 54, descreve como um homem de grande autoridade pode dominar o ímpeto de uma multidão apenas com sua presença grave. Ao sustentar o olhar sem pressa de falar, você cria um silêncio desconfortável que obriga ela a encarar a própria conduta. O peso desse silêncio comunica que você não só percebeu o teste, como o considera pequeno demais para merecer o esforço da sua voz. Muitos homens sentem a necessidade de preencher o vazio com piadas ou perguntas para suavizar o clima. Isso é uma capitulação. Maquiavel, em Maquiavel, A Arte da Guerra, livro 4, ensina que o pânico nasce da incerteza sobre o que o oponente está pensando. Quando você utiliza o olhar de ferro acompanhado de um silêncio absoluto, você se torna uma esfinge. Ela não consegue ler suas intenções, e nesse vácuo de informação, o instinto dela a forçará a buscar um terreno seguro, geralmente voltando atrás ou tentando consertar o que disse. Você ganha a batalha sem desferir um único golpe. A comunicação não verbal é a linguagem do poder. Enquanto ela usa palavras para testar, você usa a presença para governar. Maquiavel nos lembra que o príncipe deve parecer magnânimo, corajoso e sério. O seu corpo deve ser o escudo do seu espírito. Ao manter a postura relaxada, mas imponente, e o olhar focado sem ser agressivo, você estabelece uma hierarquia clara. Ela sentirá que está diante de um homem que possui um controle férreo sobre si mesmo e, consequentemente, sobre o ambiente ao seu redor. A armadilha da complacência, o perigo de ceder para ter paz. A busca pela paz imediata é o caminho mais curto para a servidão de longo prazo. Maquiavel, em Maquiavel, Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio, livro 2, capítulo 14, analisa como a humildade e a submissão, longe de aplacar um adversário orgulhoso, servem apenas para aumentar sua insolência. Muitos homens, ao enfrentarem um teste de conformidade ou um drama irracional, escolhem ceder apenas desta vez para evitar uma briga. Eles acreditam que estão sendo diplomáticos, mas, na verdade, estão ensinando à mulher que o desrespeito é uma tática lucrativa. Cada pequena concessão que você faz para evitar o conflito é uma pedra retirada da muralha do seu império pessoal. Ceder a um teste é entregar as chaves da sua soberania em troca de um alívio momentâneo que nunca dura. Maquiavel adverte que um governante nunca deve permitir que um desrespeito passe impune, sob o risco de convidar injúrias maiores. Quando você se desculpa sem ter errado, ou quando aceita termos que ferem sua dignidade para manter o clima bom, você sinaliza que a sua paz depende da aprovação dela. O instinto feminino, programado para buscar um líder inabalável, detecta essa fraqueza e reage com desprezo. A complacência mata o desejo porque retira do homem o elemento da previsibilidade e da força. O soberano entende que a tensão é um componente natural da autoridade. Maquiavel, em Maquiavel, o Príncipe, capítulo 9, explica que o príncipe deve saber viver com a instabilidade dos súditos sem perder o comando. Se um teste exige que você abra mão de um princípio ou de sua autoridade, a resposta correta é o confronto silencioso ou a indiferença, nunca a capitulação. A paz que vale a pena ter
é aquela que nasce do respeito à sua força e não da sua capacidade de ser um pacificador inofensivo. Entrar na armadilha da complacência é aceitar um contrato de escravidão emocional. O homem que tem medo da briga é o homem que será constantemente provocado. Para quebrar esse ciclo, você deve estar disposto a perder a harmonia momentânea para preservar a sua soberania eterna. Maquiavel ensina que as guerras não podem ser evitadas, apenas adiadas para a vantagem do outro lado. Ao enfrentar o teste com firmeza agora, você evita uma rebelião total no futuro e garante que a base da relação seja a sua liderança e não a sua obediência mascarada de bondade. O protocolo da inversão de papéis, o juiz e o réu. A maioria dos homens, ao ser confrontada com um teste ou uma crítica, assume instantaneamente a postura de réu. Eles começam a se defender, a dar explicações detalhadas e a tentar provar que são inocentes ou dignos de confiança. Maquiavel em Maquiavel, o Príncipe, capítulo 19, ensina que o governante deve evitar ser odiado, mas acima de tudo, deve evitar ser desprezado. Quando você se coloca na posição de quem precisa se explicar, você está aceitando que ela é a autoridade e você é o subordinado. O protocolo da inversão de papéis consiste em recusar o banco dos réus e assumir a cadeira do juiz, transformando o teste dela em uma avaliação sobre a conduta dela. Em vez de responder à provocação com uma justificativa, o soberano observa o comportamento da mulher como se estivesse analisando o desempenho de um aliado em potencial. Maquiavel em Maquiavel, discursos sobre a primeira década de Tito Livio, livro 1, capítulo 49, discute como a autoridade deve ser exercida para manter a ordem. Se ela faz um comentário ácido para te testar, você não se defende. Você questiona, com calma e desdém, se aquele tipo de atitude é o que ela considera adequado para estar ao seu lado. Você inverte o escrutínio. Agora, é ela quem precisa se preocupar em não parecer imatura ou desrespeitosa diante da sua análise fria. Essa mudança de perspectiva altera toda a química da interação. O réu é aquele que teme a perda. O juiz é aquele que decide quem permanece no seu reino. Maquiavel ensina que é necessário que o príncipe tenha o povo ao seu lado, mas isso é feito através da imposição de padrões de excelência. Ao adotar a postura de juiz, você comunica que possui opções e que a sua presença é um prêmio que exige um comportamento à altura. Você não está ali para ser julgado pelo tribunal dos caprichos dela. Você está ali para verificar se ela possui as virtudes necessárias para acompanhar a sua marcha. A inversão de papéis desarma a manipulação, porque retira o alvo que ela pretendia atingir. Se o seu ego não está em jogo, as flechas dela caem no vazio. Maquiavel em Maquiavel, A Arte da Guerra, livro 3, explica que a melhor defesa é tornar o ataque do inimigo inútil. Ao agir como o examinador da situação, você força a mulher a sair do papel de provocadora e entrar no papel de quem busca a sua aprovação. O poder muda de mãos no silêncio da sua recusa em ser o culpado. Você é o soberano, e o soberano não presta contas a quem tenta diminuir a sua estatura. A geopolítica da indiferença, o poder de não reagir. O ápice da soberania não é a capacidade de destruir o opositor, mas a força de permanecer intocado pelas suas manobras. Maquiavel em Maquiavel, o Príncipe, capítulo 10, destaca a importância de um governante fortificar sua cidade de tal modo que nenhum inimigo possa atacá-lo sem temor. No campo das relações, a sua indiferença é a sua muralha intransponível. A maioria dos homens reage ao teste com raiva ou ansiedade, o que prova que a mulher detém o controle do seu estado interno. O soberano pratica a geopolítica da indiferença, entendendo que a ausência de reação é a maior demonstração de força que um homem pode exercer, pois comunica que o ataque dela sequer foi registrado como uma ameaça. Quando você não reage, você mantém a ordem interna como prioridade absoluta, impedindo que o caos externo penetre em seu domínio. Maquiavel, em Maquiavel, discursos sobre a primeira década de Tito Livio, livro 3, capítulo 31, afirma que os homens fortes mantêm a mesma dignidade em qualquer circunstância,
sem que a fortuna os exalte ou os abata. Se ela tenta te desequilibrar com um joguete emocional e encontra apenas uma calma glacial, a hierarquia é restabelecida em seu favor instantaneamente. Ela percebe que você habita um patamar de estabilidade que as oscilações dela não conseguem alcançar. A sua indiferença é o vácuo onde a manipulação dela morre sufocada. A reação é uma forma de tributo. Quando você reage, você paga atenção ao comportamento dela. O homem de alto valor economiza seus recursos e só investe energia no que traz retorno real para o seu império. Maquiavel ensina que o príncipe deve saber ser temido sem ser odiado, e nada impõe mais respeito reverencial do que um homem que não pode ser provocado. Ao permanecer estático diante de um teste silencioso, você inverte a pressão. É ela quem começará a se sentir insegura, questionando se as táticas dela perderam o efeito ou se você simplesmente parou de se importar. Essa postura de rocha inabalável redefine a dinâmica de poder. No momento em que você prova que é o mestre das suas próprias reações, você se torna o governante da interação. Maquiavel, em Maquiavel, A Arte da Guerra, livro 5º, observa que aquele que conhece a si mesmo e ao inimigo nunca estará em perigo. Ao dominar a arte de não reagir, você neutraliza qualquer tentativa de controle. Você não precisa vencer a discussão. Você vence a guerra ao mostrar que o campo de batalha dela não tem relevância para o seu trono. O veredito da retirada, a sanção da ausência. A arma definitiva de um soberano não é o confronto, mas a capacidade de se retirar completamente do campo de batalha quando os termos não são mais favoráveis. Maquiavel, em Maquiavel, O Príncipe, capítulo 19, adverte que o governante deve evitar a todo custo ser desprezado. Se um teste silencioso ultrapassa a fronteira do desrespeito direto e as táticas de indiferença não são suficientes para restaurar a ordem, o protocolo exige a sanção da ausência. A retirada estratégica é a sua resposta final. É o ato de abandonar a mesa e levar consigo o seu tempo, a sua proteção e o seu valor. Quando você se retira, você deixa a outra parte no silêncio absoluto da própria consciência. Muitos homens falham porque têm medo do vazio, mas Maquiavel, em Maquiavel, Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio, livro 2º, capítulo 30, ensina que as decisões tomadas por medo são sempre as mais prejudiciais. Se ela acredita que pode testar seus limites indefinidamente, sem consequências, o seu valor perante os olhos dela é nulo. A retirada não é um drama ou um pedido de atenção, é um veredito. Você sai de cena sem dar explicações redundantes, pois um soberano não se justifica para quem violou as leis do seu reino. A sua ausência deve ser sentida como uma punição severa pela mediocridade do comportamento dela. Maquiavel, em Maquiavel, A Arte da Guerra, livro 7º, descreve como a retirada organizada pode ser a manobra que salva um império de uma derrota total. Ao se afastar, você preserva a sua dignidade e força a mulher a encarar a realidade da perda. O desapego real é o entendimento de que você prefere a sua própria companhia ao desrespeito mascarado de intimidade. Essa postura cria o que chamamos de medo reverencial, a consciência de que, se ela errar a mão, você não hesitará em fechar os portões do seu reino permanentemente. O poder da retirada reside na sua irreversibilidade momentânea. Não volte atrás por uma mensagem de texto ou por uma promessa vazia. Deixe que o peso da sua falta faça o trabalho de reeducação que as suas palavras não conseguiram fazer. O homem que sabe a hora de sair é o único que é verdadeiramente desejado quando decide ficar. Maquiavel nos lembra que as amizades baseadas na conveniência são frágeis. Somente aquelas baseadas na grandeza de espírito e no respeito mútuo sobrevivem. Ao exercer a sanção da ausência, você purifica a relação e estabelece que o seu acesso é um privilégio que deve ser guardado com zelo absoluto. A fortificação da identidade. O homem que não pode ser dobrado. A soberania externa é apenas o reflexo de uma fortificação interna inexpugnável. Maquiavel, em Maquiavel, O Príncipe, capítulo 10,
afirma que aquele que fortifica bem sua cidade e se governa com sabedoria em relação aos seus súditos nunca será atacado sem grande hesitação. Para o homem de alto valor, essa cidade é a sua identidade, os seus projetos e o seu legado. O teste silencioso só tem o poder de te ferir se a sua autoestima e o seu senso de propósito estiverem ancorados na validação de uma mulher. Se o seu império pessoal é vasto e a sua missão de vida é absoluta, as tentativas dela de te desestabilizar tornam-se ruídos insignificantes diante da grandeza do seu destino. O erro fatal é fazer de uma relação o centro gravitacional da sua existência. Maquiavel, em Maquiavel, Discursos sobre a primeira década de Tito Livio, livro 3º, capítulo 9, ensina que os homens devem adaptar sua conduta aos tempos, para que a fortuna não os encontre despreparados. O tempo atual exige que você seja um homem multissetorial, investindo em sua força física, sua liberdade financeira e seu intelecto. Quando você possui um território sólido fora do campo amoroso, você se torna imune ao medo da perda. O soberano não pode ser dobrado, porque ele não depende de um único pilar para se sustentar. Se um pilar balança, o resto da estrutura permanece intacto e imponente. A fortificação da identidade cria uma aura de autossuficiência que é o maior ímã de respeito e desejo. Maquiavel, em Maquiavel, A Arte da Guerra, livro 1º, explica que a melhor disciplina é aquela que nasce da necessidade e da honra. Ao colocar a sua evolução acima de qualquer prazer momentâneo, você comunica que o seu trono não está à venda por migalhas de afeto. O teste dela para de ser uma ameaça e passa a ser apenas uma verificação de rotina que você vence por padrão, simplesmente por ser quem você é. O homem que não pode ser dobrado é aquele que já decidiu que a sua lealdade principal é para com o seu próprio potencial. A ascensão do novo príncipe, a maestria sobre a natureza volúvel. O domínio sobre o teste silencioso não é o fim da sua jornada, mas o batismo de fogo para a sua nova vida como soberano. Maquiavel, em Maquiavel, O Príncipe, capítulo 26, encerra sua obra com uma exortação para que um líder tome as rédeas do destino e restaure a ordem onde antes reinava o caos. Você agora entende que a natureza humana é volúvel, como descrito em Maquiavel. Discursos sobre a primeira década de Tito Livio, livro 1º, capítulo 37, e que o teste feminino é a bússola dela para encontrar um homem que não se deixe governar pela instabilidade. Ao dominar essas dinâmicas, você deixa de ser um súdito das emoções alheias para se tornar o novo príncipe, aquele que molda a realidade à sua volta através da força de seu caráter e da clareza de sua visão estratégica. A conclusão definitiva é que o respeito e o desejo não são pedidos. Eles são impostos pela sua postura inabalável. O teste silencioso, no fundo, é o maior elogio que uma mulher pode fazer ao seu potencial. É a tentativa dela de validar se você é realmente o prêmio que ela suspeita que você seja. Se você se mantém firme, se você utiliza o silêncio, a retirada e a indiferença com a precisão de um cirurgião, você não apenas vence a interação, você conquista a lealdade profunda daquela que agora sabe que encontrou um líder. A soberania é um exercício diário de disciplina e vigilância. O novo príncipe sabe que a paz é apenas o intervalo entre dois desafios e ele está sempre pronto para a próxima batalha, com o escudo da sua identidade bem fortificado. Agora que você possui as chaves para decifrar os enigmas da mente feminina, sob a ótica da estratégia pura, o seu próximo passo é aprender como neutralizar as tentativas de controle antes mesmo que elas comecem. O conhecimento que você adquiriu aqui é a base, mas a guerra psicológica é profunda e exige ferramentas ainda mais afiadas. Se você sentiu o chamado para elevar seu status e quer entender como desarmar qualquer manobra manipulativa com a frieza de um mestre, eu preparei o próximo nível da sua instrução. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela sobre a psicologia dos homens que desarma qualquer mulher que tenta te manipular. Lá, vamos dissecar as táticas avançadas de Maquiavel para garantir que você nunca mais seja a presa.
mas o arquiteto absoluto do seu próprio destino. A legião te espera no topo.